Bom dia, estamos na página 224, história 38. Lar do Silar. Começa, era uma ótima oferta e os Cohen sabiam que precisavam agir rápido. Durante anos estavam querendo se mudar de seu apartamento minúsculo para um lugar mais espaçoso, mas como suas finanças eram limitadas, não tiveram escolha a não ser adiar a mudança várias vezes. Após o Yom Tov, depois do nascimento do bebê, depois de Pesach, mas sempre era uma coisa. Depois de Yom Tov, depois do nascimento do bebê. Depois de Pesach. Sempre depois. Empurrando. Empurrando. Mas agora eles estavam olhando para o quê? Para eles poderia ser a oportunidade de uma vida. Os pais de um vizinho, Moshe Lax, decidiram deixar seu apartamento grande e espaçoso numa cidade mais afastada e se mudar para perto de seu filho em Bnei Brak. Acontece. Os Lax não tinham muitas exigências, mas havia duas das quais não abriam mão. Eles queriam viver muito próximo de seu filho e netos. E devido à saúde e ao joelho machucado dos Lax, precisavam de um apartamento no térreo. Como não havia apartamentos térreos no raio de vários prédios da casa dos Lax, eles também adiavam continuamente sua mudança. Mas quando o velho Sr. Lax sofreu mais uma queda, sua esposa e filhos concordaram que precisavam se mudar urgentemente. Sem opção melhor, Moshe Lax abordou seu vizinho, Rav Cohen, que morava no térreo de seu prédio e que Moshe Lax sabia precisar desesperadamente se mudar para uma casa maior. Moshe surpreendeu seu vizinho com uma excelente oferta por seu apartamento se ele concordasse em vendê-lo para seus pais imediatamente. Rav Cohen ficou surpreso. A quantia que Lax estava oferecendo era mais de uma vez e meia o valor de mercado de seu apartamento e o deixaria com o extra que ele precisava para comprar uma residência substancialmente maior e mais confortável. Embora tentado a assinar um acordo na hora, ele se forçou a pensar logicamente. Como alguém que nunca tomava decisões importantes sem consultar o da Torá, ou seja, a sabedoria da Torá, o conselho de um rabino, ele respondeu que, embora a oferta fosse definitivamente atraente, precisava, primeiramente, falar com seu Rebbe. Então, como se diz, por enquanto, vamos esperar. Muita gente realmente, isso questão que tem o hábito de consultar com o seu rabino sempre antes de tomar uma decisão importante. Moshe enfatizou que o problema era urgente para eles também. E seu vizinho prometeu dar-lhe uma resposta dentro de alguns dias. Naquela mesma noite, Rav Cohen abordou o Rebbe, recebeu uma verachá calorosa pelo seu sucesso e voltou para compartilhar as boas novas com seu vizinho. Os dois amigos assinaram um contrato e beberam lechaim. Agora é um contrato judaico. Teve lechaim. O contrato estipulava que os Cohen tinham 2 meses para desocupar seu apartamento atual. Dada a urgência da situação, ambas as partes concordaram que era tempo suficiente para comprar uma casa, fazer pequenos reparos ou reformas e se mudar. Deve ser que não era no Brasil. Eu vou mandar essa história para o cara que está fazendo a reforma do meu apartamento. Vai falar para ele que um mês você precisa mudar. 2 meses eu basta. Reforma rápida. Se for daqui 2 meses eu já fico feliz. Olha, eu dou mais um kiddush. No dia seguinte, durante o café da manhã, o casal Cohen começou a vasculhar os anúncios classificados nos jornais locais e passou a maior parte da manhã visitando escritórios imobiliários. No fim da semana, no entanto, perceberam que talvez tivessem agido de forma precipitada. De acordo com os corretores imobiliários que eles encontraram, 2 meses era um período muito curto para comprar uma casa e se mudar, a menos que o apartamento pretendido estivesse vago, o que não era comum. Apesar da inesperada bonança, a maioria dos apartamentos que eles viram, que eram do tamanho razoável e uma localização desejável, ainda estavam fora de sua faixa de preço. O raro apartamento que se encaixava em seus critérios de tamanho, localização e preço estaria indisponível por vários meses. A pressão e a ansiedade aumentaram a cada dia que passava, mas era tarde demais para voltar no tempo.
Pedir para adiar a mudança também não era viável. Eles sabiam porque uma das razões pelas quais os Lacks concordaram em pagar uma grande soma por sua casa era de propriedade que poderiam se mudar quase imediatamente. E o pior, enquanto isso, os velhos Lacks tinham vendido sua própria casa e se comprometeram a desocupá-la dentro de uma semana do dia em que os Cohen deveriam desocupar seu apartamento. Os Cohen vasculharam cada coluna de classificados, colocaram placas anunciando que estavam procurando um apartamento no bairro, falaram com todos os corretores imobiliários da cidade e fizeram mais do que podiam. Mas o apartamento que procuravam não estava em lugar algum. Com decepção e arrependimento, eles aceitaram o fato de que teriam de se mudar para a casa de seus pais por um curto período ou alugar um apartamento temporário até encontrarem um novo. A primeira opção, eles logo perceberam que estava fora de questão, porque o que fariam com todas as suas coisas? A segunda opção reduziria seu orçamento para a compra de uma casa. Estariam gastando dinheiro no aluguel. Faltava 2 semanas para que a senhora Cohen havia chamado de dia da mudança, porque os Cohen se mudariam, tivessem ou não um lugar para ir. Ou seja, eles tinham que, como se diria, sair do apartamento que eles encontravam. Um dia seu marido voltou do colégio com uma pilha enorme de caixas e a família começou a empacotar seus pertences sem saber para onde estavam indo. Sentindo-se tolo por entrar cegamente na venda sem consultar outras pessoas sobre a data da mudança, ou desesperado com a ideia de fazer as malas sem ter para onde ir, ele deu uma volta tortuosa pela cidade depois de Mariv, em vez de voltar direto para casa, esperando clarear as ideias. Enquanto caminhava, mantinha os olhos abertos para os avisos de venda-se, que ocasionalmente estavam pendurados na rua. Mas ele ria de si mesmo, percebendo o quão desesperado estava. Depois de uma caminhada rápida de 20 minutos, Rav Cohen se sentiu um pouco melhor, mesmo sabendo que não estava mais perto de chegar a uma solução. Encontrando-se ao lado de fora de um pequeno Beit Midrash, ele entrou espontaneamente e recitou vários capítulos de Teilim para que fosse bem sucedido. O Beit Midrash estava quase vazio naquela hora, o que lhe era muito conveniente. Removendo um Sefer Teilim da estante, escolheu um lugar do fundo da sinagoga e sentou-se para rezar. Assim que abriu a primeira página, o acúmulo de exaustão, ansiedade e pavor explodiu. E ele se viu chorando copiosamente, implorando a Hashem que concedesse um teto sobre sua cabeça. Ele rogou por compaixão, implorou e soluçou para que Hashem guiasse sua família para que encontrasse um lar. Quase uma hora depois, Rav Cohen secou suas últimas lágrimas, beijou o Teilim e o recolocou na prateleira. Sentimentos de esperança e confiança o invadiram, e depois dessa tefilá de limpeza, ele sentiu que Hashem certamente guiaria seu caminho. Já era tarde, e ele pensou que sua mulher provavelmente estaria preocupada. Do lado de fora da sinagoga, ele de repente avisou um papel em um poste de luz com as palavras "Vende-se", impressas em preto. O cartaz não parecia novo, mas como a descrição básica da casa correspondia às necessidades de sua família, ele decidiu tentar. Ele arrancou a pequena aba abaixo do cartaz, onde estava escrito o número de telefone do proprietário, e a colocou no bolso, determinado a ligar logo de manhã. Mas, na manhã seguinte, quando ele procurou no bolso pelo pedaço de papel, não encontrou em lugar algum. O cartaz era velho, provavelmente não está mais à venda, ele se consolou. Mais tarde naquele dia, quando ele estava vendo um apartamento que poderiam alugar temporariamente até que pudessem encontrar o seu próprio, parou de repente em frente a um prédio vizinho. O endereço era o mesmo que ele tinha visto no cartaz do lado de fora da sinagoga na noite anterior. Ali estava ele, parado em frente do prédio, mas sem o número de telefone do proprietário. Sabendo que era uma atitude desesperada, decidiu bater em uma porta para perguntar se havia um apartamento à venda no prédio. Ele tentou a primeira porta e, quando não houve resposta, tentou outra. Uma mulher de meia idade atendeu. Com licença, talvez a senhora tenha colocado um cartaz dizendo que este apartamento está à venda? À venda? De jeito nenhum, respondeu a mãe, que tinha 2 crianças penduradas em sua saia. Então, sabe de um apartamento neste prédio que esteja à venda? Rav Cohen tentou novamente, sentindo-se mais tolo a cada instante. A mulher deu de ombros, balançou a cabeça e fechou a porta, murmurando um pedido seco de desculpas.
Isso é ridículo. Estou fazendo o papel de bobo, ele refletiu. Mas decidiu fazer uma última tentativa. Alguém certamente saberia se houvesse um apartamento à venda no prédio. Ou se ele foi vendido recentemente. Ele subiu as escadas para o próximo andar e tentou a porta à esquerda. Um homem alto, de aparência distinta, com uma barba escura, abriu a porta. Com licença, mas talvez tenha anunciado que este apartamento está à venda? Ralph Cohen perguntou. Anunciar? Não. Seus ombros caíram e ele estava prestes a fazer uma última tentativa e perguntar ao homem se ele sabia de um apartamento num prédio à venda, quando este interrompeu. Por que você quer saber? Sentindo mais patético pelo momento, Ralph Cohen explicou a ele que havia visto um cartaz anunciando sobre um apartamento à venda no prédio, mas perdera o número do proprietário. Algo na expressão simpática do homem o fez desabafar, e em pouco tempo descobriu a história de sua necessidade urgente de encontrar uma casa para se mudar em 11 dias e sua família não tinha onde ir. O homem viu a história em silêncio. Sinto muito, disse Ralph Cohen, sentindo-se de repente insano. Eu não queria lhe contar tudo isso. O homem respondeu com um largo sorriso. Aparentemente, o chamaimo trouxe ao lugar certo, porque nesta manhã minha esposa e eu decidimos que queríamos vender nossa casa e nos mudar para uma das cidades vizinhas. Percebendo que estavam parados na porta por mais de 10 minutos, o homem convidou seu visitante para entrar na sala de estar. Na semana passada, ele compartilhou: recebi uma oferta para me tornar mashgiach, supervisor rabínico numa yeshiva que está se desenvolvendo em Beitar. Respondi que precisava de um tempo para pensar sobre isso, porque significava tirar a família daqui e me mudar para lá. Nesta manhã, durante o café da manhã, minha esposa e eu decidimos aceitar a oferta e nos mudar. 2 horas atrás, quando falei com a administração da Yeshiva, me disseram que realmente querem que eu comece em Rosh Chodesh Elul, que será daqui 1 semana e meia. Eles me disseram que tem um apartamento temporário que está vago e disponível para nós, quando estivermos prontos para nos mudarmos, e que podemos ficar lá o tempo que for necessário até encontrarmos nosso próprio apartamento. Tudo o que nos resta fazer é arrumar as malas. O homem, que se apresentou como David Paksher, convidou Ralph Cohen para fazer um tour pelo apartamento. Indo de cômodo em cômodo, ele se maravilhou em voz alta que o apartamento realmente atendia às suas necessidades. Quando terminaram, o Paksher declarou seu preço. Ele teve de se conter fisicamente para não pular de alegria, já que o valor estava exatamente dentro do orçamento deles. O contrato de venda foi assinado vários dias depois e ambas as famílias começaram a trabalhar arrumando as suas coisas e se preparando para as mudanças iminentes, que aconteceram com um dia de diferença em Erev Rosh Chodesh Elul e Rosh Chodesh Elul. Ao observar os carregadores descarregando os móveis da sala de jantar do caminhão, os Cohen se maravilharam com o milagre que havia acontecido em suas vidas e a emuná e tefilot que o precederam. Naquele momento, uma mulher apareceu na porta carregando uma bandeja de bolo. Olá, eu sou Sari, ela disse ao Sr. Cohen, a vizinha de cima. Bem-vindos. As duas mulheres começaram a conversar e no decorrer do bate-papo, Sari mencionou com uma risada: e eu nem sabia que este lugar estava à venda. E de repente vejo os Paskar se mudando e você se mudando. A venda é que este lugar mal esteve à venda. A verdade é que este lugar mal esteve à venda, respondeu a senhora Cohen. Meu marido meio que tropeçou nele. Ela se viu compartilhando a sequência incomum de eventos que os trouxe para sua nova casa, terminando com: eu me pergunto qual apartamento no prédio estava à venda no final. Eu não acho que tinha um à venda, respondeu Sari. A menos que, talvez, você esteja falando sobre o apartamento que compramos há mais de um ano e onde moramos nos últimos meses. De qualquer forma, parece que vocês finalmente encontraram esse lugar, que vocês tenham um enxuvo, uma boa morada. Ou aparentemente a nota que era velha, toda aquela mulher. Mas o cara perdeu porque não tinha sentido, mas foi até lá. E Baruch Hashem. Nos ensina várias lições lindas nessa história. Outro no mesmo prédio. Né? Mas não é isso, é a questão de que, primeiro, a Ashgaha para ti diria o que já me diria. Mas o conceito não é isso. O conceito principal é você, literalmente, primeiro que nada, ter emuná. E segundo, está de luto. O homem foi. Não adianta dizer, Deus me manda. Tá bom, e vou ficar em casa esperando?
Ah, perdi o bilhete. Então vai até lá e pergunta, faz a tua parte, se esforça. Insista, não desista. Eu acho que isso é uma grande lição para nós, não somente nessa história, em todos os conceitos na nossa vida. Pode ser a procura de um apartamento, pode ser em qualquer situação. E às vezes demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos, e a Kadosh Baruch Hu te atende os pedidos, ele realmente te concede e te dá aquilo que você pede para o teu bem. E se Deus quiser que a Kadosh Baruch Hu atenda aos nossos desejos para o bem e conceda a todos nós muitas brachot, até a maior de todas, a revelação de Mashiach em breve, e possamos logo ir para nosso lar em Jerusalém, se Deus quiser. Olha, Qual é o número da história?